Olá, Fabiano por aqui. Eu sou o defensor público e gravo vídeos para ajudar você que quer passar em um concurso público. Atendendo a uma sugestão, eu vou falar hoje sobre como eu vejo o futuro dos concursos públicos. Ou seja, olhando para os próximos anos, compensa investir no mercado público de trabalho? A minha resposta é sim, vale muito a pena investir na carreira pública, pois eu vejo um futuro muito promissor para os concursos e eu vou explicar o porquê. O tema de hoje é importante porque eu acredito que para ter sucesso, você precisa ter uma visão estratégica, de médio e de longo prazos. As pessoas fracassadas normalmente só conseguem enxergar o curtíssimo prazo, só olham para o hoje e vivem assim a vida inteira. Quem não tem visão de futuro nunca consegue nada de relevante no mercado de trabalho e na vida de um modo geral, seja no mercado público ou privado. Quem está olhando apenas para o hoje talvez esteja desanimado em estudar, mas eu vou mostrar aqui o porquê. Ao olhar para os próximos anos, temos muitos motivos para estar bem animados. E não se preocupe com a multidão de pessoas que só enxergam o momento atual, porque essas são como uma grande boiada, que enchem os locais de prova, mas são apenas concorrentes virtuais, são figurantes que só fazem número. Para iniciar o tema, eu vou fazer um breve retrospecto. Depois de um período de bonança, tanto em número de concursos abertos, quanto nomeações e também de aumentos de salário, os últimos 3 anos, inclusive o ano de 2017, que já está caminhando para o final, foram bem ruins para os concursos. Eu me lembro que não tem muito tempo, saíram 2, 3 concursos do meu interesse ao mesmo tempo. Era um período que os concursos estavam saindo bastante. Quando essa imensa crise dos últimos anos se aproximava, já era perceptível, previsível que haveria um período ruim para os concursos. Quem se lembra da campanha presidencial no final de 2014 deve recordar que, de um lado, estava então o presidente Dilma defendendo o seu governo, inclusive os baixos índices de desemprego dos anos anteriores, um certo controle sobre os juros e a inflação que ainda existia, além de outras obras e serviços que estavam sendo realizados a custo de muito gasto público. E do outro lado estavam todos os demais candidatos falando da necessidade de uma profunda mudança nos rumos do país, pois o Brasil estava caminhando para um grande abismo. Mas àquela altura esse buraco não era tão visível. Logo após a vitória da Dilma, uma imensa crise econômica tomou conta do país, a qual foi em muito piorada pela crise política, uma alimentando a outra e vice-versa. O fato é que o governo anterior da Dilma elevou demais os gastos públicos, que sustentaram por um tempo uma falsa percepção de prosperidade, maquiando inclusive a contabilidade pública. É como se você chegasse em casa com presentes para todo mundo, um carro novo, mas tudo pendurado no cartão de crédito, cheque especial e financiamentos. Chega um momento em que o banco toma tudo para trás e coloca o seu nome no Serasa. E essa hora chegou para o governo Dilma. Com a crise, além de a oposição massacrar a Dilma no Congresso, o que de certa forma é do jogo político, começou a haver uma forte oposição interna no próprio governo Dilma, com os partidos aliados e o próprio PT sendo contrários às novas políticas que o governo estava tentando tomar. Porque quando chegou o fundo do poço, a própria Dilma iniciou reformas. E o maior exemplo disso foi a contratação de 2 ministros da Fazenda e do Planejamento alinhados com o mercado e contrários à gestão anterior que ela estava fazendo. Ou seja, ministros queriam trazer uma visão de maior controle das contas públicas, de restrição de gastos. E isso gerou uma fúria de grande parte do seu próprio partido, que ainda estavam iludidos como se fosse possível manter aquela gastança anterior. Não era e não teve jeito. O país já tinha perdido a confiança interna e externa e, junto-se a isso, denúncias de corrupção, veio então a Lava Jato, manifestações nas ruas, o impeachment e o Temer assumiu. Apesar da pouca popularidade, no campo econômico ele vinha muito bem, até que o caso Joesley prejudicou esse processo. E eu não estou aqui entrando no mérito deste ou daquele governo, nem qual é mais ou menos corrupto. Estou apenas analisando o viés econômico. Mas o fato é que o pior já passou. Os últimos números da economia têm mostrado que a maior crise econômica, a maior recessão da história do país já ficou para trás.
Algumas reformas foram feitas, os juros e a inflação desabaram, a bolsa volta a subir, o número de pessoas empregadas tem crescido, ou seja, a confiança no futuro começa a voltar, o país começa a crescer novamente. Com a eleição do ano que vem e a entrada de um governante com legitimidade democrática, eu creio que o país voltará a acelerar com força, com um vigoroso e contínuo crescimento econômico. Mas espera aí, Fabiano, você deve ter confundido o tema. Era para você falar do futuro dos concursos e não da economia. Sim, mas é exatamente isso. Com a violenta recessão dos últimos 3 anos, a arrecadação de impostos dos entes públicos desabou, sem exceção. Sem dinheiro, não tem concurso. Quando muito, pagam os salários dos que já estão contratados. E é assim no mundo inteiro. Portugal e Grécia estão aí de exemplo. Com a retomada da economia, os concursos também irão voltar com bastante força. Até porque, além da questão econômica, existem outros motivos somados que farão com que os próximos anos sejam muito bons em matéria de concurso. Nos últimos 3 anos, apesar dos poucos concursos, o ritmo das aposentadorias e demais exonerações não pararam, gerando uma demanda represada por mais servidores em praticamente todos os órgãos. E muitos deles já estavam com um grande déficit de servidores, antes mesmo da crise. Além disso, as revelações trazidas pela Operação Lava Jato, que tem trazido a necessidade de grandes mudanças no país, mostram a importância também de uma urgente modernização da administração pública. Eu acredito, por exemplo, que está por vir uma reforma que reduza o número de cargos comissionados, pois é uma porta aberta para a corrupção, e o que deve levar a um aumento proporcional dos concursos públicos. É bom lembrar que, embora o número de servidores públicos no Brasil, em proporção à sua população, seja menor que a média dos países desenvolvidos, o número de cargos comissionados é dezenas de vezes maior. A modernização e o crescimento do país passa necessariamente pela contratação de mais servidores concursados. Por tudo isso, eu aconselho a todos vocês a investirem em si mesmos, adquirir conhecimento, preparo, expertise em concurso. Se preparar olhando para o futuro, tanto em termos dos requisitos formais, como ter um curso superior, a prática jurídica, caso o seu cargo exija, quanto nos requisitos técnicos, o domínio do português, da leitura, da escrita e das demais matérias que caem no seu concurso. Porque uma coisa é certa, independentemente se tem ou não edital na praça, não existe vaga para gente desqualificada. Existe vaga sim para quem aproveitar esse momento, aproveitar o momento de poucos concursos para se qualificar, se preparar para quando os concursos vierem com mais força, estar de fato preparado. E não apenas olhar para cima e falar, por que eu não fiz isso? Por que eu não me preparei antes? É isso, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem um comentário aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo.